Olá você, sou o Santos, Jorge Santos. Meus amigos, antes de iniciar esse Live Tips, peço que você se inscreva no canal Promoqual Vida. Acione o sininho para ficar ciente da nossa programação e no final, diga se gostou ou não gostou. Quando você achar que todas as portas e janelas se fecharam e você não sabe o que fazer para seguir em frente na sua vida, ou ainda quando você quer alcançar algo na sua vida pessoal ou profissional, mas não sabe como, busque na sua imaginação e você enxergará o caminho. Assim sendo, neste Live Tips, vamos refletir do porquê devemos imaginar e acreditar. Vamos juntos, então? Atenção! Concentre todos os seus sentidos aqui e agora. Tenha a sua atenção concentrada. Imagine. Imagine se não existissem as cores. Um mundo sem cores. Imagine um mundo sem flores, sem animais, sem crianças. Um mundo sem. Imagine se o mundo fosse todo vermelho. Imagine. Talvez você prefira um mundo todo amarelo. Imagine. Imagine a vida dos seus sonhos. Como será a vida dos seus sonhos? Quais as suas características? Você sabe qual é a vida dos seus sonhos? Como dar o passo inicial para a imaginação? Pense em outra coisa, mude o contexto. Pense nas crianças, elas são criativas e não têm medo de errar. Fale consigo mesmo. Imagine quantas cores existem no universo. Como criar uma ideia? Olhe as flores, sinta o seu perfume. Primeira regra da imaginação: não tem regras. Veja, é indescritível. Busque a sua inspiração na natureza. Brinque. Olhe o mundo com os olhos de uma criança. Fale com os animais. Não critique. Não ligue se for criticado. Insista. Note as pequenas coisas. A beleza está nelas. Basta notar. Solte-se. Libere os seus pensamentos. Esvazie a sua mente. Pinte algo. Se você pode imaginar algo, você pode também realizar. Use
todas as cores da sua imaginação. As cores sempre estão lá. Nós é que não conseguimos vê-las. Acredite em você, nunca diga nunca. Imagine as possibilidades. As possibilidades são infinitas. Acredite, realize. Imagine, transforme a sua imaginação em realização. Acredite, acredite em você. Tempestade de ideias ou brainstorming é uma ferramenta da administração muito utilizada para estimular a criatividade de uma equipe ou mesmo de uma pessoa, para gerar e esclarecer uma série de ideias, problemas ou questões. Ajuda a mudar o contexto sempre que ocorre um bloqueio mental, que impede naturalmente as pessoas de darem continuidade nos seus planos futuros e na solução de problemas ocorridos ou ainda a ocorrer. O método está dividido em 3 fases. Na fase 1, geração de ideias, o coordenador repassa diretrizes e objetivo da sessão de brainstorming e os membros da equipe elaboram uma relação de novas ideias. O objetivo é gerar o maior número possível de novas ideias. Antes de iniciar a aplicação da ferramenta, o coordenador deverá informar todas as regras a serem observadas no brainstorming ou tempestade de ideias. Vamos ver essas regras um pouco mais à frente. Concluída a fase 1, chegamos na fase 2, que é a fase do esclarecimento. A equipe analisa a lista de novas ideias resultantes da fase 1 para certificar-se de que cada um dos participantes entendeu todas essas novas ideias. Deve ser procedida paralelamente pelo coordenador, com o auxílio de todos os participantes, naturalmente, o alinhamento de ideias que tenham afinidade, que sejam do mesmo tópico. Para isso, o coordenador vai destacando essas ideias e pedindo para os participantes opinarem se o agrupamento deve ou não ser feito. Agora vamos pegar as ideias e tentar agrupar por afinidade. Por exemplo, o churrasco, né? Se você considerar ele com afinidade com a picanha e com a linguiça, isso pode se converter num único item, chamado de churrasco, e entre parênteses você pode até botar os itens separadamente, mas não há necessidade, porque o churrasco é uma ideia que naturalmente vai se definir as carnes, o que vai compor esse churrasco. Depois nós temos vôlei e futebol. Vôlei e futebol são o quê? Esportes, né? Então nós podemos juntar as ideias 6 e a ideia 10 num item chamado de esportes. Depois de ser feito o planejamento, vai se chegar à conclusão o que aquele público-alvo prefere. Se é só futebol, vôlei, mais basquete, enfim, outras coisas que seja do interesse dos grupos. Chegamos na fase 3. Concluída a fase 2, chegamos na fase 3, priorização das ideias.
A relação das ideias deve continuar projetada para que todos os participantes possam vê-la. Na verdade, na ferramenta Tempestade de Ideias Brainstorm, não há uma fase 3. Entretanto, em função da grande quantidade de ideias que normalmente são geradas nas fases 1 e 2, é importante selecionar aquelas mais urgentes para a atuação imediata. O coordenador deve esclarecer e orientar que na fase 3 será feita a priorização das ideias para selecionar as 5 prioritárias. Há muitas ferramentas que ajudam no processo de priorização, como, por exemplo, GUT, NGT, matriz de prioridades, dentre outras. Como de forma geral a quantidade de participantes do brainstorm é grande, mais de 10 pessoas, sugiro, para facilitar a priorização, a seguinte técnica. Letra A. Entregar uma folha de papel para cada participante. Letra B. Solicitar que cada um escolha as 5 ideias que julga prioritárias, colocando o número sequencial de identificação que está projetado junto a cada ideia projetada no telão. C. Solicitar que cada um indique a pontuação de cada ideia que ele selecionou, obedecendo a seguinte escala: 3, muito importante; 2, importante; 1, medianamente importante; e 0, não importante. Vocês devem estar se perguntando, por que 0, se todas são importantes? Porque a pessoa que está preenchendo pode considerar alguma coisa das 5, né, que não é importante. D. O coordenador deve recolher todos os papéis para poder tabular as prioridades. Isso é importante para despersonalizar o autor de cada papel. Você tira o aspecto pessoal e traz o grupo em cada sugestão. Cada pontuação dada deverá ser registrada pelo coordenador na tela em projeção, junto a cada ideia respectiva, escolhida pelo pessoal. Após o registro, o coordenador deverá proceder à soma de todas as pontuações respectivas. Os totais deverão ser indicados ao lado de cada ideia respectiva no quadro geral. Informar e registrar as 5 ideias mais pontuadas na sequência de priorização. Vamos então apresentar um exemplo de seleção e priorização de ideias. Vamos supor que as ideias levantadas, as 5 ideias levantadas, sejam festa de fim do ano, 2, mesa de frios, 3, churrasco, 4, sorvete e 5, esporte. Esses seriam os 5 itens prioritários que teve a maior pontuação dentre todas as outras fornecidas pelos participantes. Nesse momento, o participante, além de ter escolhido as 5, vai indicar a sua pontuação. Então, aí na tela, vocês estão vendo que o item 1, festa de final de ano, recebeu a pontuação 3, muito importante. A 2, mesa de frios, recebeu a pontuação 2, importante. O 3, churrasco, recebeu a pontuação 3, também muito importante. O 4, sorvete, recebeu a pontuação 0. Vocês devem estar se perguntando, mas
Não eram as 5 mais importantes? Mas de repente o participante não conseguiu achar 5 que fossem prioritárias dentre todas as ideias apresentadas. Os 5 esportes. Aí recebeu a pontuação 1, que é medianamente importante. Dessa forma, as ideias mais importantes seriam festa de final de ano e churrasco. Depois viria mesas de frios e, por último, esportes. Meus amigos, as regras para a realização do brainstorm ou tempestade de ideias que mencionamos lá no início são 9. Primeira ideia, identificar o coordenador dentre os participantes. Esse deverá ter facilidade de relacionamento interpessoal e experiência em liderar grupos de pessoas. 2. Organizar os participantes num semicírculo. Dessa forma, todos os participantes conseguem se olhar nos olhos e, ao mesmo tempo, olhar para o coordenador. Isso é muito importante para a interação desses membros do brainstorm. 3. Estabelecer claramente o objetivo do brainstorm, da tempestade de ideias, a ser alcançado naquela rodada. 4. O coordenador deverá estabelecer a duração da apresentação das ideias da fase 1. De forma geral, o tempo adequado corresponde a 10 minutos. Se o coordenador perceber que antes dos 10 minutos as ideias estão ficando repetidas, e nada novo for acrescentado, ele deve interromper a fase 1, mesmo não respeitando os 10 minutos iniciais. 5. Informar que a sequência de ideias deverá se dar no sentido horário. Isso é importante para as pessoas saberem em que momento elas entram. Sequencialmente, cada membro da equipe apresentará uma única ideia por vez. Isso é para evitar que aquela pessoa que tem 10 ideias queira colocar todas as suas 10 ideias de uma vez. Isso não é bom. O importante é ficar rodando no sentido horário, porque um fala, o seguinte se vê na obrigação de falar alguma coisa também, e ele vai se esforçar para ter novas ideias. 6. Não é permitida a crítica de qualquer ideia apresentada ou discussão sobre a mesma, mesmo que o participante considere que a ideia do outro é uma piada e que não tenha nada a ver com o objetivo do brainstorm. Isso não compete a ele, porque a crítica ou a discussão impede a criatividade. 7. É aceitável pegar carona na ideia que o participante anterior apresentou. Por exemplo, o anterior sugere criação de área de lazer. O seguinte sugere criação de área de descanso e vai por aí afora. Isso você ajuda também na criação de novas ideias. Regra número 8. Sempre que um participante, em sua vez, não lembrar de nenhuma sugestão, não deve ser interrompido e ele não deve ficar, peraí, estou pensando, vou lembrar, não. Ele deve dizer imediatamente passo e segue sentido horário para o próximo. A sequência da roda deve ser continuada para não quebrar a criatividade do grupo. 9ª regra e última. As ideias são registradas onde todos os membros da equipe possam vê-las, naturalmente, simultaneamente. Lembra que eles estão em semicírculo. Dessa forma,
deve ser utilizado um equipamento de projeção e uma tela com tamanho adequado para que todos possam ler o que está escrito. Por exemplo, equipamentos eletrônicos, TV, flipchart, datashow, etc. etc. Encerrado o método, você terá 5 novas ideias que foram priorizadas e aí já pode começar a seguir um novo caminho em busca daquilo que você queria e não sabia como. Muito bem. Concluímos. Solicitamos que você reflita sobre a mensagem apresentada. Envie para nós a sua percepção ou eventuais dúvidas que tenham ficado. É importante para nós e para os telespectadores terem contato com os seus comentários e ações que tenham sido empreendidas em função dessa reflexão. Não se esqueça de assinalar se você gostou ou não gostou desse Live Tips. Se inscreva no Promoqual Vida. Acione o sininho para você ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.